E você vai abrindo comigo aí 2 Reis, capítulo 8. Leremos do versículo 1 até o versículo 6. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que os pais, quando veem os filhos trabalhando, prosperando, crescendo, tem uma alegria muito grande, não é isso? Eu sou assim com os meus filhos. E ontem aqui no culto dos adolescentes, eu vi alguns adolescentes trabalhando, uns vieram de terno para receber ali na porta. Foi uma unção tremenda na vida deles, né? E eu louvo a Deus por a vida de cada um. A gente precisa reconhecer e motivar cada um que está fazendo a obra de Deus. Você encontrou? Diga glória a Deus. Aleluia. Quem não está com a Bíblia, pode procurar alguém aí do seu lado para ler junto com essa pessoa, ok? Aleluia. Diz assim, 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 até 6. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Glória a Jesus. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que nos ensina. Queremos a cada dia guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. Sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus zeloso e que vela por cumprir a tua palavra. E que ela não volta vazia, sem que antes cumpra os teus desígnios em nossas vidas. Deus, nós lemos um texto que fala de uma restituição. E eu peço nessa noite, pela graça do teu Filho, pela graça e o poder do Espírito Santo que habita em nós, como igreja, que o Senhor venha operar milagres de restituição. Que fé seja acrescentada ao nosso coração nessa noite. Aleluia. Que as barreiras sejam lançadas por terra. Que as resistências que têm, Senhor, se levantado contra o teu povo, segurando bênçãos, sejam liberadas nesta noite pelo poder do Deus que restitui, pelo poder do Deus que restaura, pelo poder do Deus que devolve aquilo que foi roubado pelo adversário. Senhor, nós oramos e declaramos em nome de Jesus, neste lugar, separação entre luz e trevas. Amém? Podemos sentar, irmãos. Glória a Jesus. Como eu disse aos irmãos, nós vamos falar nessa noite um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus sobre esse tema, restituição. Este relato que acabamos de ler ilustra o cuidado de Deus com o seu povo. Amém? Deus cuida de nossas vidas. Nós
encontramos aqui nesse texto a providência da justiça de Deus em trazer a restituição. A palavra restituição ou reparação, ela tem a sua origem no latim, que é a palavra reparatio, que significa renovação ou substituição ou devolução de algo defraudado. Deus, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua bondade, Ele se obriga a restituir aquilo que o adversário nos roubou. Amém? Pelo seu amor, pela sua justiça e pela sua bondade. Agora, existe um caminho que nós aprendemos aqui com essa mulher sunamita, que nós precisamos percorrer, porque o nosso Deus é um Deus de princípios, e eu vou trazer alguns fundamentos bíblicos aqui sobre esse princípio de restituição, poucos devido ao tempo. E Deus, Ele opera a restituição em nossas vidas através da sua bondade, como eu disse, através da sua justiça. E na vida dessa mulher sunamita nós encontramos alguns passos importantes. Não falaremos de todos, mas alguns passos importantes que esta mulher deu, e vemos na conclusão dessa história, da narrativa sobre essa mulher na Bíblia Sagrada, o poder de Deus em operação trazendo a restituição. Aliás, no decorrer da sua vida, Deus operou grandes restituições. Amém? E eu creio, queridos, que para a igreja desses dias, dos últimos dias, eu creio que estamos vivendo, Deus tem restituição para fazer. Amém? Então, nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 15, versículos 1 e 2, Deus falando sobre a remissão após 7 anos. Nós vimos aqui no texto que Eliseu deu uma palavra para a mulher, para que ela fosse, depois de 7 anos ela retornou, onde ela obteve a restituição dos seus bens. Mas encontramos em Gênesis, no capítulo 20, versículo 7, o Senhor falando sobre restituir algo que não era da pessoa. Se você abrir a Bíblia, você vai encontrar a história de Abraão, Sara, quando chegam até Gerar, e Abraão combina com Sara de falar para aquelas pessoas daquela cidade que Sara é a sua irmã. Abimeleque então a toma e traz para posteriormente coabitar com Sara. Ela era uma mulher muito linda. Ocorre que Deus, Ele cuida das nossas vidas, amém? Abimeleque, ele teve uma revelação através de um sonho onde Deus o repreendeu e o mandou restituir, devolver aquela mulher, porque aquela mulher era esposa de Abraão. E ele argumentou com Deus, e Deus falou: olha, se você não devolver, a morte virá sobre vocês. E o que acontece? Ele argumentou e disse: Senhor, eu sou inocente, porque eles me falaram que ela é irmã de Abraão, então eu sou como inocente. E no versículo 7 do capítulo 20, nós encontramos Deus falando para Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Ele obedeceu, Abimeleque obedeceu, com temor no coração, ele obedeceu o que Deus ordenou. E a Bíblia diz que as mulheres, as servas de Abimeleque, elas foram curadas da esterilidade. Vemos em Levítico, no capítulo 24, versículo 1, falando sobre restituição na lei, onde diz: quem, pois, matar um animal fará restituição por ele. No versículo 18, o Senhor diz: é igual por igual. Em Jó, no capítulo 33, versículo 26, o Senhor diz: deveras orará a Deus que lhe será propício, e o fará ver a sua face com júbilo,
e restituirá ao homem a sua justiça. Amados, nós estamos falando em alguns pontos a justiça. Deus restitui dentro da justiça. Porque existem pessoas que adquirem coisas, riquezas, bens, ilicitamente, depois perdem e querem de volta. Nós não podemos jamais desejar de volta aquilo que foi dado pelo diabo. Para o diabo nós não vamos dar nenhuma unha. Amém? Assim como Moisés disse para Faraó, nenhuma unha. No entanto, nós não temos nada com ele e não precisamos nada dele. Amém? Provérbios 6:31 diz, isso fala sobre o ladrão. E se for apanhado, pagará 7 vezes tanto, dando até todos os bens de sua casa. Provérbios 6, versículo 31. Deus falando sobre o ladrão. Se ele pegou, ele tem que restituir 7 vezes. E se for necessário, ele dê até os bens de sua casa. Tem gente que aceita Jesus, tinha uma dívida no passado, não pagou e deixou, ficou para trás. Compra carro, televisão e vai acrescentando bens e o credor está lá. Eu aceitei Jesus e esqueceu. Está devendo? Vende o carro, vende a televisão, faz qualquer coisa, mas paga o que deve. Se eu desejo restituição na minha vida, porque hoje Deus vai restituir espiritual, aleluia. Os dons, eles são irrevogáveis, mas as pessoas, elas param de se deixar usar pelo Senhor. Deus vai restituir isso nessa noite. Deus vai restituir a alegria da salvação. Deus vai restituir vida de oração. Deus vai restituir coisas que foram roubadas. Mas, amados, eu estou mostrando aqui na palavra que nós devemos andar no caminho da justiça. Dai a César o que é de César. Romanos 13, versículos 7 e 8 diz: dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a ninguém devais nada a não ser o amor. Amém? Eu preciso andar nos princípios da palavra para reivindicar a restituição em minha vida, para reivindicar a devolução, a renovação, a devolução daquilo que foi defraudado. Aleluia? Por isso que nós estamos mostrando aqui estas bases bíblicas. Nós temos vários personagens aqui no texto da Sunamita, Geazi, Eliseu, o rei Jeorão, que quis saber da história da Sunamita, embora ele fosse um idólatra que adorava a Baal, mas ele gostava de ouvir as histórias e os feitos que Deus realizava através da vida de Eliseu. E esse texto aqui nós lemos e encontramos ele, em primeiro lugar, Eliseu dando uma ordem para a Sunamita, para que ela deixasse tudo, saísse daquela terra, porque estava vindo um julgamento de Deus sobre aquela terra. E esse julgamento aqui que ele menciona é a fome. Existem 4 juízos de Deus que se manifestam na terra. Um deles é a fome, tem a pestilência, tem morte. Mas nesse caso aqui o Senhor chamou a fome àquela cidade. E Eliseu, ele chega para a Sunamita e orienta a Sunamita para que ela se retire, ela largue tudo e saia, para que ela não sofra as consequências do juízo contra aquele povo. Amém? Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre Eliseu, que foi o profeta usado pelo Senhor,
e falar um pouquinho sobre essa mulher, as características, porque elas nos ajudam a meditarmos em nossa vida espiritual, como estamos, porque devemos nos ajustar àquilo que a palavra de Deus nos ensina, a fim de recebermos a restituição. Amém? Então Eliseu, ele era amoroso, ele era uma pessoa espiritual, uma pessoa devota, ele era humilde, ele era corajoso, essa coragem trazia para ele uma firmeza, ousadia. Ele era atencioso e ele era prestativo. Quando nós nos apresentamos como testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, essas características elas devem fazer parte de nossa vida. Porque ele recebeu isso de Deus, porque a unção de Deus estava sobre a vida dele. Amém? E a sunamita, segundo as traduções bíblicas, ela era uma mulher extraordinária. Ela era uma mulher notável, hospitaleira, né? Como diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos mostra que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Isso faz parte da igreja do Senhor e deve fazer. Nós encontramos dois personagens na Bíblia que nos mostram essa hospitalidade, que foram Marta e Maria recebendo Jesus em sua casa. Então, essa mulher, nós encontramos no capítulo 4 de 2 Reis, um pouco mais da sua história. Essa mulher, ela dispôs dos seus bens para servir um homem de Deus. Amém? Porque essa mulher, ela aproveitou uma oportunidade que Deus lhe deu. Servir a obra de Deus, servir a unção, servir o reino de Deus, é uma oportunidade, irmãos. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Amém? Eu li uma certa vez uma ilustração de uma pessoa fervorosa, um crente fiel, e que na sua cidade choveu muito e houve uma enchente, e ele, muito espiritual, ele falou assim: olha, eu vou ficar aqui na minha casa, porque Deus vai me dar o livramento. E as águas começaram a subir, muita chuva, então passaram os bombeiros avisando: deixa a casa, vai embora, porque vai ter um alagamento. E ele falou assim: não, vou esperar Deus me dar a solução para isso aqui. Uma oportunidade. O bombeiro passou, mas ele ficou. A chuva, o nível de água subiu mais um pouco, então passaram umas pessoas num barquinho ali rapidamente e chamando: vamos sair, vamos desocupar, porque as águas estão subindo e tal. Ele: não, vou esperar aqui, porque Deus vai mandar o livramento. As águas subiram mais um pouco, ele subiu na casa, porque já não dava para ficar na casa, subiu no telhado, passou um helicóptero, o pessoal jogava uma corda para resgatar aquelas pessoas que estavam nos telhados. Não, eu vou esperar Deus mandar um livramento. E todas essas situações foram oportunidades que o Senhor deu, mas ele não aproveitou. Naquela enchente toda passou um toco de árvore grande e ele podia ter pulado, e o povo que ainda estava em cima dos telhados dizia: olha, pula aí, vai, segura nesse toco de árvore e vai se salvando, porque a água está subindo. Ele não aproveitou a oportunidade, enfim, morreu. E chegou no céu, isso é uma ilustração, e falou com Deus: mas Deus, como pode? Eu acreditei que o Senhor ia me dar o livramento, fiquei esperando e eu morri. E Deus falou assim: olha, eu mandei, o bombeiro passou lá e você não quis saber. Mandei uma pessoa no barquinho, você também não quis entrar. Mandei um helicóptero com uma corda, você também não quis. E mandei por último ali um tronco de uma árvore, e você não quis.
Então, queridos, nós precisamos estar apercebidos diante das oportunidades que Deus nos concede. E essa noite é uma noite de oportunidade para nós. Aleluia! É uma noite de oportunidade. Sabe por quê? Porque na vida dessa mulher, ela teve uma oportunidade de abençoar um homem de Deus, abençoar a unção de Deus que estava sobre a vida de Eliseu. E nós vemos que por aproveitar essa oportunidade e por reconhecer a glória de Deus na vida daquele homem, ela foi abençoada. Aleluia! Então, primeiro ponto que eu quero falar sobre essa mulher que é importante, que eu já comecei a dizer, é que reconhecer a unção na vida de um homem ou uma mulher de Deus pode gerar mudanças na vida de uma pessoa. Aleluia! Capítulo 4, versículo 9 diz: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, ela reconheceu na vida de Eliseu que ele era um homem de Deus. Conversou com seu marido e resolveu investir na vida de Eliseu. Como? Dando alimentação. Quando ele passasse por ali, ele podia ir até a sua casa e se alimentar. E preparou também um quarto para que ele pudesse repousar. Amém? Então, queridos, reconhecer a unção na vida de um homem ou de uma mulher de Deus pode gerar mudanças na vida da pessoa. E foi exatamente o que aconteceu na vida da sunamita. Porque o profeta perguntou a ela se lhe faltava alguma coisa. E aquela mulher disse para ele: olha, eu sou uma mulher feliz, habito no meio do meu povo. Ela não reclamou, mas Geazi, o servo de Eliseu, ele percebeu que aquela mulher, ela não tinha filhos. Portanto, ela era considerada uma pessoa que não era bem-aventurada, não tinha a bênção de Deus, porque ela não podia gerar filhos. Mas ela não falou isso para Eliseu. E Eliseu então chegou para essa mulher e deu uma palavra, porque ele estava presente. Partiu dela aproveitar a oportunidade e abençoar aquele homem de Deus. Então o milagre aconteceu, porque ele disse para ela assim: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. E ela: por favor, não mintas a tua serva. E a Bíblia diz que no ano seguinte ela estava com um filho. Aleluia! Então, queridos, essa mulher, ela reconheceu o plano de Deus na vida de Eliseu, porque ele estava ali, ele passava por aquela cidade para fazer a obra de Deus. Existem pessoas que não reconhecem a unção na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Os fariseus não reconheceram a unção na vida de Jesus. Multidões de pessoas não reconhecem a unção na vida de homens e mulheres de Deus. E milhares de pessoas menosprezam a unção de Deus, menosprezam os conselhos de homens e mulheres de Deus. Essa mulher, ela soube aproveitar. Você está entendendo? Eliseu disse: olha, você sai da cidade. Então ela soube aproveitar, ela viu o poder de Deus. Crer e investir gera milagres e traz mudança em nossas vidas. Pessoas, irmãos, ignoram a Bíblia. Pessoas ignoram a Bíblia, não querem saber. Não querem saber dos conselhos da palavra de Deus. Não querem saber de conselhos de pastores. Se você vê a unção de Deus na vida da pessoa e os conselhos estão de acordo com a palavra, você pode seguir tranquilamente. Credes em Deus, estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. A bênção veio para a vida dessa mulher. Agora, irmãos,
As pessoas rebeldes, elas se recusam a obedecer os conselhos de homens e mulheres de Deus. Eles são ignorados. Não somente de homens e de mulheres de Deus, mas de autoridade, de pai, de professor. O mundo está do jeito que está por conta disso, por causa de rebeldia. Conversava com uma irmã esses dias e a irmã me narrando a situação da escola onde ela trabalha. Uma completa falta de respeito com os professores. Existem muitos professores que estão sofrendo de depressão, estão angustiados, querendo sair da sala de aula porque não aguentam a falta de respeito, a desobediência. Os rebeldes não obedecem pais, não obedecem a palavra de Deus, não obedecem professores, não obedecem autoridades, não obedecem à polícia. E isso traz o segundo ponto que eu quero compartilhar com você, é que influência errada pode impedir a pessoa de enxergar um homem ou uma mulher de Deus, viu? Uma influência errada pode impedir eu e você. Uma associação, uma influência, uma contaminação pode impedir que nós enxerguemos pessoas de Deus. Na vida de Eliseu, isso aconteceu, e eu vou falar sobre isso no capítulo 2. Nós vemos o exemplo de uma mulher que recebeu a bênção de Deus por reconhecer a unção de Deus na vida de um homem. Chega para o marido e diz: vejo que este que passa é homem de Deus. Mas a Bíblia mostra no capítulo 2 que Eliseu, deixa-me ver se é o capítulo 2 mesmo. Capítulo 2, versículo 23. Eliseu, ele subia a Betel, e alguns rapazes, a Bíblia diz aqui, alguns rapazinhos da cidade, eles saíram e começaram a zombar de Eliseu. Eles diziam: sobe, calvo, vai lá, careca, vai lá, aeroporto de mosquito, né, que o pessoal fala. A Bíblia diz que eles diziam: sobe, calvo, sobe, calvo, zombando de um homem de Deus. Eles não perceberam a unção na vida de Eliseu. Irmãos, quando nós falamos homem e mulher de Deus, isso é muito sério, porque o que vale é a unção de Deus na vida da pessoa, que mostra que é um homem ou uma mulher de Deus, porque a palavra de Deus na vida de Eliseu se cumpria. Amém? Tem muita gente aí se denominando homem e mulher de Deus, fazendo o que não deve fazer contra a palavra de Deus. E eles, ali vendo Eliseu subindo, eles ficaram escarnecendo. Irmãos, eu vou falar algo da Ana Nery. Eu tenho uma certa dificuldade com pessoas que conversam, e nas suas conversas, entre 10 palavras, 9 são piadinhas. Eu tenho uma certa dificuldade, porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, um tenha salmo, outro tenha cântico, outro tenha hino, tenha louvor, tenha testemunho. Eu confesso aos irmãos essa dificuldade minha pessoal de me encontrar com algumas pessoas e você conversar 2, 3 horas e tudo que você fala, essa pessoa leva uma piada. É uma piada, uma piada, uma piada, é uma gracinha, é uma chacota, é uma zombaria. E talvez entre esses rapazes aqui, a Bíblia não diz, mas talvez entre esses rapazes, eu pensei um pouco sobre isso, tivesse alguns que foram por causa da influência de outros. Um começou primeiro: sobe, calvo. Aí o outro vai também: sobe, calvo, com gracinha.
Muitas vezes nós estamos num lugar, estamos na unção, e aí alguém começa com gracinha, a gente fala, tá gostando, mas aí vai rindo, aí vai se envolvendo, daí a pouco você tá de gozação também, não é assim que acontece? Não tem ninguém assim, né? Aqui não tem ninguém fazer igual o pastor José, aqui não tem ninguém assim. Mas aqueles rapazinhos escarnecendo de Eliseu, não viram que a unção de Deus estava sobre a vida dele. E aí um ri, o outro também ri, e aí um fala, o outro vai falando, aí junta todo mundo. Eliseu, ele virou para eles e respondeu o seguinte, a Bíblia diz, versículo 24 do capítulo 2, virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. É claro que Jesus, ele, na nova aliança, o Senhor trouxe uma palavra para nós que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos abençoar as pessoas. Mas Eliseu aqui, nesse momento, ele fez isso. Ele virou as costas diante daquela gozação, porque, irmãos, eles não estavam ferindo a pessoa de Eliseu, eles estavam ferindo a unção. Aqui é o caso que eu disse que as influências podem nos impedir de enxergar um homem ou uma mulher de Deus. Porque no meio daqueles rapazes, alguns morreram por causa de influência, por causa de associação. Quem sabe alguns ali estavam desobedecendo os pais. E a Bíblia diz que 2 ursas, depois que Eliseu disse isso, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42. 42 morreram porque não identificaram a unção na vida de um homem de Deus. Irmãos, tem uma placa de trânsito que diz, na dúvida não ultrapasse? Ou isso é um dizer nosso, né? Na dúvida não ultrapasse. Não tem a placa, tem a placa de não ultrapasse. Não é isso? Na dúvida, nós não devemos ultrapassar, não é verdade? Então, se a pessoa não sabe, é alguém que está falando, não se associe a esse tipo de coisa. Não se associe, porque a influência pode impedir a pessoa de receber bênção, de receber restituição. Eu estou falando de restituição nessa noite, por não reconhecer. Amém? Então, a ignorância, o desprezo, a gracinha contra a unção pode trazer morte espiritual. Nos dias de hoje, pode trazer morte espiritual. Existem pessoas que saem de ministérios, briga com pessoas, briga com pastores, sai e fala, não fico por causa disso, disso e disso. E depois a pessoa vai perdendo o fervor, vai perdendo a alegria da salvação, não consegue se encontrar em igreja nenhuma, não acha igreja nenhuma que serve para ela. Irmãos, Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Vamos promover a paz, vamos andar em amor, amém? Vamos conversar, não procura conversar, saber, conversa, não sai ouvindo, não sai falando, porque esse caso aqui nós encontramos 42 jovens que morreram por causa de influência, amém? Então, segundo ponto. Primeiro ponto, reconhecer a unção na vida de um homem ou uma mulher de Deus pode trazer mudança na vida da pessoa. Deus trouxe uma mudança extraordinária na vida da sunamita. Amém? Ela era uma mulher estéril e Deus deu um filho para ela. Não reconhecer a unção nos traz problema. Amém? E o terceiro e último ponto. A nossa fé, irmãos, e a nossa obediência trazem a restituição. Aleluia. Na vida dessa mulher, ela foi restituída primeiramente com o seu filho. Porque a Bíblia conta lá no capítulo 4, você dando continuidade à leitura,
Deus deu um filho para aquela mulher. Passado algum tempo, aquele menino cresceu. E um dia ele estava no campo junto com seu pai. Deu uma dor de cabeça. Ele disse: ai, minha cabeça está doendo, ai, ai, ai. E o pai mandou ele ir para casa. E quando ele chegou em casa, ele morreu. E aquela sunamita, ela pegou o menino, deitou na cama de Eliseu. Foi lá no quarto de Eliseu, colocou o menino deitado ali. E pediu que preparassem os animais para que ela fosse até Eliseu. E falou assim: olha, eu quero ir, vou rapidamente. E a Bíblia diz que ela foi e de longe Eliseu viu aquela mulher e mandou que Geazi fosse até ela perguntar se estava tudo bem. Estava tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E ela foi sábia, porque ela não queria contar o seu problema para Geazi, ela queria contar para Eliseu. Ela reconhecia a presença de Deus na vida do profeta. Então ela falou: olha, vai tudo bem. Irmãos, qualquer pessoa que perde um ente querido, principalmente uma mãe que perde um filho, que está com um filho morto em casa, ela já vem aos prantos, ela vem se acabando, vem gritando: meu filho morreu, meu filho morreu. E aquela mulher não, ela, enquanto ela não chegou até ele, quando chegou ela se jogou aos pés e falou com ele: olha, por acaso eu pedi, filho, eu quero que você vá lá na minha casa. E Eliseu mandou que Geazi fosse, que levasse o seu bordão até o menino, colocasse em cima dele. Ele fez, mas a mulher falou assim: olha, eu quero que você vá, tão certo como vive ao Senhor, não vou se você não for comigo. Reconhecendo o poder de Deus na vida daquele homem. E a Bíblia diz que Geazi fez como Eliseu mandou, mas o milagre não aconteceu. E Eliseu então entrou naquele quarto, fechou a porta, se deitou sobre o menino, orou primeiro ele orou ao Senhor, depois se deitou, aqueceu o menino com o seu corpo, a sua boca na boca do menino, os olhos nos olhos do menino. Nada aconteceu, ele se levantou, andou no quarto, foi novamente e aquele menino ressuscitou. Aleluia! E o que aconteceu? Aquela mulher então teve a restituição do seu filho. Nós tivemos aqui há uns 3 anos atrás na Igreja Cristã Semear o testemunho de uma irmã, fugiu o nome dela agora, mas ela ainda vem aqui novamente dar esse testemunho. Seu filho, um menino de 7 anos, ele morreu em Patos de Minas, morreu afogado. E nesse dia ela estava num clube na ABB e ela não era crente. E quando começaram a gritar que tinha um menino morto boiando na piscina. E aí ela era assim, participava de um grupo lá da sociedade que tinha médicos, empresários, eles estavam ali bebendo no clube, aquela coisa, né, que a pessoa faz dia de sábado e tal. E aí um dos médicos que tinha lá, segundo ela no testemunho, disse que tinha um pneumologista e um cardiologista. E os dois atestaram ali no momento que o filho dela tinha morrido. E foi aquela coisa, aquela gritaria, chamaram a polícia. E ela conta que quando eles tiraram o menino da piscina, que botaram assim no chão, diz que a cabeça do menino bateu muito forte. Eles não colocaram com cuidado, porque já estava morto. E estavam ali esperando, né, a polícia chegar. E o marido desnorteado, as pessoas chorando. E ela começou a gritar. Essa mulher, ela não queria aceitar Jesus de jeito nenhum. Ela tinha uma irmã que era crente e pregava o evangelho para ela sempre. Estava ali insistindo. Mas como ela era assim da sociedade, envolvida com as coisas do mundo, com as festas, com marcas, com casa, com carro, com essas coisas, ela não queria saber de crente, mesmo porque lá na cidade, essa irmã dela era de uma denominação que a pessoa tinha que usar aquele saião lá embaixo, os cabelão, e ela achava aquilo ridículo. Ela andava com cabelo curto, brincos enormes, aquela coisa. Ela não queria de jeito nenhum. E naquele momento em que veio a notícia, olha, seu filho morreu e aquela coisa toda, espera, ela ficou ali, fechou a boca e ficou pensando em tudo na vida dela. E ela disse que veio todas as pregações que a irmã tinha feito.
E naquele momento ela se ajoelhou no meio de todo mundo ali e começou a gritar: Deus, Deus, você que é o Deus da minha irmã, nessa hora eu te peço, devolve o meu filho, porque eu vou te servir o resto da minha vida. Eu faço essa aliança contigo se o Senhor devolver o meu filho. E naquele momento que ela fez essa oração, o filho dela vomitou, botou água para fora. E aí os médicos que estavam ali, que ouviram a oração e que viram o menino ressuscitar, já cuidaram ali do menino e foram lá, todos se converteram, para a glória de Deus. Irmã, lembrei o nome dela, a irmã Catarina. Tem gente aqui que conhece. Quem conhece a irmã Catarina? A Graça conhece, a Marli conhece. As irmãs da consagração, a Catarina já veio aqui. Deus restituiu. Então, irmãos, Deus restituiu o filho da sunamita. Deus restituiu o filho da Catarina. Aleluia! Então, o que aconteceu? A fé operou na vida da Catarina, a fé operou na vida da sunamita e a obediência, irmãos. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que em nossa vida nada acontece por acaso. O texto que nós lemos aqui, nós vemos o cuidado de Deus para com a sunamita. O profeta disse: olha, você vai embora, deixa tudo para trás e vai, porque vem juízo sobre a terra. E queridos, nós imaginamos essas pessoas, está passando aí muito no noticiário, as pessoas lá no Japão que tiveram que sair, deixar suas casas, essas enchentes que tem no Brasil, que as pessoas saem, vão para uma escola e deixam tudo. Imagina uma notícia, a pessoa está no lugar e não tem mais para onde voltar. Mas por causa da obediência, ela deixou tudo para trás. Ela deixou as suas posses, ela deixou a sua herança, ela deixou o seu lar, ela deixou o seu conforto para obedecer, porque ela reconheceu uma oportunidade, ela reconheceu a unção de Deus na vida daquele homem. Então ela obedeceu. Se ele disse que era para ir, ela foi. E queridos, nós vemos aqui, versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Essa mulher, ela confiou na providência de Deus. Olha que coisa tremenda. Traz restituição para as nossas vidas, nós confiarmos na providência de Deus. Esperarmos o tempo de Deus. Depois de 7 anos, o rei pede para Geazi contar dos feitos de Eliseu. E naquele momento, olha o tempo de Deus. Olha a providência de Deus. O Geazi está ali contando sobre os feitos e contou a história da sunamita e contou como que Deus usou Eliseu para ressuscitar o filho da sunamita. E naquele exato momento, depois de 7 anos, aquela mulher entra, vai até o rei e vai pedir de volta as suas terras, porque era direito dela, depois de 7 anos, ter a restituição. E aí o Geazi diz assim: olha aí a mulher, está aí a mulher e está o filho. Então o rei pergunta para a mulher: o que aconteceu com você? Como que foi a sua história? E ela confirmou exatamente aquilo que Geazi tinha acabado de falar para aquele rei. Queridos, nós precisamos entender o tempo de Deus, precisamos andar em obediência à palavra de Deus, precisamos andar, irmãos, em fé na palavra de Deus, amém? Contar o problema para a pessoa certa. Por 2 vezes ela foi contar o problema para a pessoa certa. Primeiro ela foi contar para Eliseu que o filho tinha morrido. Segundo, ela foi contar o problema lá para o rei, que era quem podia resolver o seu problema. E amados, eu quero dizer para você que quando Deus restitui, Ele não deve nada.
A bênção vem multiplicada. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Você crê que tem restituição para a tua vida hoje? Tem andado em obediência? Tem andado em fé? Tem crido na unção de Deus na vida de pessoas que têm sido levantadas para abençoar a sua vida? Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, não tem como a palavra não se manifestar com milagres em sua vida. Não tem como. A restituição foi completa. Olha o que o rei disse: faz restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo. Tudo que rendeu durante aqueles 7 anos. Glória. Glória. Tem gente que está achando que não vai acontecer mais, que está tudo perdido. Não está não, irmãos. Anda em obediência, anda em fé, reconheça a unção de Deus, creia na palavra profética para a sua vida. E ele diz assim, olha, tudo que foi produzido na terra durante todos esses anos, devolve. Amém? Desde o dia que deixou a terra até agora. Há reparação, irmãos, para as nossas vidas. Há restituição para as nossas vidas. Aleluia! É simples. É entender os princípios e andar naquilo que Deus tem ministrado para o nosso coração. Valorizando a palavra, valorizando a unção, andando em fé. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar, porque a palavra foi ministrada e o Espírito Santo agora vai agir dentro das necessidades, conforme a fé de cada um. Jesus disse, olha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a operação de Deus está disponível, eu creio, nessa noite, para se manifestar de acordo com a tua fé. Eu creio que Deus trouxe essa palavra para trazer restituição. E não sei qual é a área da sua vida, se você precisa, em primeiro lugar, de restituição. Se tem área da sua vida espiritual, da sua vida material, que você está esperando uma devolução. Você tem olhado para trás e tem dito, não, Deus, desse jeito, aquilo foi o Senhor que me deu, eu perdi. Entendendo que a obediência, irmãos, é o caminho da bênção. A obediência à palavra de Deus é o caminho da bênção. Não existe bênção sem obediência à palavra de Deus. Não existe, irmãos. Deus disse, olha, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, para os ensinos da palavra de Deus e cuidarmos em meditarmos nos ensinos da palavra de Deus, andando em obediência, as bênçãos elas nos seguirão e nos alcançarão. Igreja de Jesus, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Não é você pegar tudo que você tem em uma negociata com Deus para crescer sem uma direção de Deus. Deus faz isso? Faz. Deus faz. Muitas vezes Deus manda semear algo, porque lá na frente Ele tem algo grande para entregar. Mas eu não posso usar isso como regra de prosperidade. Prosperidade bíblica é obediência à palavra de Deus. Prosperidade bíblica é obediência à palavra de Deus. Prosperidade bíblica é obediência à palavra de Deus. Aleluia! Qual é a área que você precisa, caso você precise? Fale com a pessoa certa nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré.
Fale com ele. Conte agora como aquela mulher contou para Eliseu. Mas, se você não tem ainda uma aliança com Jesus, é necessário que você faça uma aliança com Jesus. Porque aquilo que é dele é seu. Ele é comprometido com a sua palavra. E ele é comprometido com aqueles que são comprometidos com ele. Não sei se você entrou aqui hoje, está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não tem Jesus como Senhor da tua vida. Deus quer te restituir o estado original. É o estado de comunhão com o Pai. Porque ela foi quebrada por causa do pecado, por causa da desobediência. E a restituição, ela segue isso. Uma aliança com o Senhor. Aí o que Ele tem de promessa na sua palavra é para mim. Porque eu sou filha, porque você é filho. Então se você deseja isso para a sua vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar e concordar com você, com esse propósito que você está fazendo nessa noite.